Eu acho que assim, desde que o arcabouço fiscal foi aprovado, em agosto de 2024, agosto de 23 para ser aplicado em 24. Isso criou um garrote sobre a possibilidade de investimento e ampliação do Estado brasileiro. Porque agora o arcabouço fiscal submete esse controle dos gastos a uma meta de superávit. Mas, de qualquer maneira, pelo menos do ponto de vista da esquerda, vou supor, é melhor do que o teto de gastos. É uma readaptação do teto de gastos. É mais ou menos a mesma coisa? Assim, ou tem o mesmo efeito? Eu acho que é forte falar que é mais ou menos a mesma coisa, Tá. mas eu acho que ele tem um efeito parecido, que é o de tentar atrelar os gastos ou a possibilidade de gastos de orçamento a uma lógica de acumulação do Estado. Uhum. Então, tipo, se o Estado não tem Não dinheiro de arrecada. sobra, não arrecada, então o Estado não pode investir. E aí é meio que a metáfora, né? De tipo, igual você na sua casa, né? Se você ganha R$100 e gasta 110, e não é assim que funciona. O Estado emite a própria moeda, ele pode emitir título da dívida pública, ele tem vários mecanismos de autofinanciamento. Uhum. Só que essa lógica do teto de gastos foi a lógica que prevaleceu no Temer, que continua, né, nesse mesmo movimento. Isso, de retirada dos recursos do serviço público, retirada da participação do Estado em várias áreas, para poder dedicar as despesas obrigatórias e as discricionárias, as obrigatórias, aliás, para um determinado lugar, que é o gasto com a dívida pública, que é o que absorve hoje quase metade dos gastos obrigatórios do Estado brasileiro. E aí uma outra grande parte está ali definida pela Constituição para onde tem que ir também. Exatamente, não é? Sim. Tem uma parte acho que é o artigo 185 ou 189 da Constituição, que estabelece que para a saúde deverá ser gasto um determinado montante mínimo constitucional. Uhum. É o que a gente chama de piso constitucional. Então a saúde e a educação são duas áreas que têm essa meta mínima. E né? aí tem a Previdência. Isso, tem. Só que é principalmente a questão da saúde e da educação que vai ser atacada no próximo período, como já está sendo atacado. Para poder dar uma explicação para a audiência entender o que exatamente é essa diferença do teto de gastos para o arcabouço, em 2016, o governo Michel Temer aprova a PEC 95, carinhosamente conhecida como PEC da morte, né? Tranquilo. Carinhosamente. Não, nomenclatura para poder deixar, né, você dormindo gostosinho à noite. E a PEC do teto, ela congelava os gastos públicos por até 20 anos. Então foi uma medida que inseriu, que aprofundou o lugar do Brasil nessa lógica de, o Estado brasileiro não pode gastar mais do que arrecada, então a gente vai cortar investimento. E aí o corte nessa contenção gerou um déficit ainda maior de serviço público que existe aqui no Brasil. Aí passou ali o governo Temer, governo Bolsonaro, a política do teto de gastos continua. E aí, em 2023, entra o governo Lula 3, depois de uma vitória apertadíssima no segundo turno, e que teria a possibilidade de mudar a regra do teto de gastos. O Brasil tem uma lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. É um negócio que foi aprovado ali nos anos 90 e que rege a maneira de como o Estado brasileiro organiza e gasta os seus recursos. Então, a PEC 95 era uma forma, e aí o governo, o executivo, elaborou um outro projeto. Esse novo projeto era o chamado Novo Arcabouço Fiscal. Esse novo arcabouço fiscal, importante dizer, ele não é uma proposta do Legislativo. Ele não veio do Congresso. Ele não é uma iniciativa do Congresso. Ele é uma iniciativa do Poder Executivo, do Ministério da Fazenda. E aí, o novo arcabouço ele foi colocado e ele foi aprovado em agosto de 2023, depois de passar por umas sabatinas na Câmara e no Senado. O pai dele é o Haddad. Sim, exatamente. Tá. Sim, o príncipe neoliberal do PT. Perfeito. Caralho! Não, a gente pode falar isso de novo também. Mas o que acontece então é que o novo Essa eu arcabouço... nunca tinha escutado, mas vai Não. lá. Ai. Mas o novo arcabouço fiscal, ele muda um pouco algumas regras. Então, o que ele faz? Antes, a PEC do teto, ela congelava os gastos. Então, parava naquele limiar. Agora, os investimentos públicos ficam condicionados à possibilidade do Estado bater as metas de superávit. Então, se o Estado brasileiro bate uma meta de superávit, ou seja, ele bate uma meta de acumulação de recursos ao final de um ano de orçamento, significa que o Estado brasileiro, isso está no arcabouço fiscal, ele vai poder investir até 70% do valor que foi arrecadado. Então, a gente já está falando de... sei lá, se no ano de 2025 a meta era 100 bilhões e você juntou 100 bilhões, você vai poder gastar 70 bilhões, certo?
Só que aí tem um outro dispositivo no novo arcabouço fiscal que já mostra assim, né? Você já sai com 30 bilhões a menos de saída. Já tem isso. E o serviço público, o custeio dele, ele não diminui ao longo do tempo. Ao contrário, ele aumenta. Porque mais pessoas nascem, porque mais pessoas estão habitando o Estado brasileiro, porque tem mais recursos necessários, etc. Se o Estado brasileiro não bate essa meta de superávit, isso já derruba esse limite de gastos para 50% do que foi arrecadado. Então você consegue imaginar você investir num serviço público com 50% daquilo que você está previsto para acumular? A lógica é de que uma hora esse sistema não vai aguentar. E aí tem um outro dispositivo que coloca o seguinte, bom, se alguma área quiser fazer um investimento acima desse número, né, acima desse índice, isso só pode ser feito até 2,5% acima do teto da inflação. Então, se a inflação der 4% num ano, você pode investir em uma determinada área em 6,5% e acabou. Não pode mais que isso, porque senão você quebra a lei de responsabilidade fiscal. Só que qual que é o problema? A lógica do novo arcabouço fiscal, ela é uma lógica que só pode existir se o Estado tiver recurso superavitário, certo? Uhum. Então o Estado tem que tirar esse recurso de algum lugar para poder caber nessa lógica e o presidente da República não ser penalizado pela lei de responsabilidade fiscal, como a Dilma, né, ilegalmente foi em 2016. Então o que acontece? Nessa lógica você tem um furo. Por quê? Porque você arrecadar esse montante de dinheiro que você precisa para entrar nessa lógica não pode ser feito via arrecadação, mas vai ser feito via corte de despesa. Porque na arrecadação, você precisa movimentar para ir para algum lugar, né? Então agora a gente está vendo esse movimento do governo federal em tentar taxar o IOF, e que foi negado pelo Congresso, como um mecanismo para poder gerar essa arrecadação. Massa. Aí você teve outras coisas, né? Como a taxação das bets, por exemplo, né? Do aumento de 12% para 18%. A taxação dos fundos dos super ricos. Você tem algumas medidas que vieram nesse caminho. Só que quando você pega para analisar os números dessas medidas, sobre quanto elas podem arrecadar para poder gerar esse superávit, você dá risada. Porque esses números são muito pequenos. São muito pequenos. Então, nos fundos de super ricos, por exemplo, a galera que tinha esse dinheiro nesses fundos de offshore, nos paraísos fiscais e tal, migrou o dinheiro para outro lugar. Simples assim. A própria proposta do IOF, quando ela saiu, ela visava taxar mais operações ligadas a pequenos fluxos de capital e não a grandes capitalistas e grandes investidores. Assim, mas toda vez que a gente tenta taxar os super ricos, a primeira coisa que eles fazem eles têm todos os recursos possíveis para pegar e gerenciar isso daí. Da mesma forma que os caras tentaram taxar as offshores, os caras reorganiza isso e eles têm todos os recursos para fazer isso, né? É isso. Então, você tem esse problema político, né? De que você não consegue articular esse método de arrecadação como um meio de financiar a lógica do arcabouço fiscal. Então, para onde que se vai o dinheiro? Se você não tem a possibilidade de arrecadar mais, né? E aí, é claro, o governo tenta passar uma medida como a taxação do IOF, por exemplo. Aí o Congresso chia, né? E é claro que o Congresso vai chiar porque eles também vão ser prejudicados economicamente por isso. Qual que é a força popular que o governo conseguiu desenvolver nesses últimos anos que pudesse dar pressão nas ruas para poder fazer com que essa medida fosse aprovada? Não. Nenhuma. Acho que aquele papo que eu falei antes, né, da hegemonia, do pensamento, se apresenta aí, né? As soluções são esperadas dentro do campo da Câmara, do Senado, e vamos ver o que dá, né? Vamos ver o que dá. E aí, no meio disso, tenta se impor essa medida é mal sucedida, obviamente, e aí você tenta criar uma queda de braço para você poder dizer, o IOF não foi aprovado por culpa do Congresso, vamos ter que cortar mais. E você pode pegar recorte... É assim, gente, Igor, eu cheguei num ponto que eu cansei do negacionismo, tanto da direita quanto esse negacionismo de esquerda, que fala, não, veja bem, o Fernando Haddad está salvando a economia brasileira. É só você fazer uma breve análise, né, de qual que é a preocupação e o compromisso de classe que o Fernando Haddad tem, e você vê com quem ele tem saído para jantar nos últimos tempos. Se ele tem ido para um sindicato, para uma associação de moradores, se ele tem ido falar com o movimento por atingido por barragens, se ele tem ido falar com lideranças do MST, do MTST, ele está jantando com quem? Com essas pessoas ou ele está jantando com os donos do BTG Pactual? É isso, entendeu? Então, aí você tem essa lógica em que você vende essa ideia de que o Brasil está melhorando, de que a situação está se estabilizando, e de que, para aprovar e garantir a governabilidade,
mais cortes deverão ser feitos. Você pega várias manchetes, vários recortes de jornal que vão mostrar. Outro dia mesmo, teve um corte de mais de 10 bilhões de reais na educação e silêncio sepulcral. Ninguém falando nada. Se fosse no governo do Temer ou do Bolsonaro, a galera estaria mobilizando para poder fazer isso. Mas por que não está fazendo isso? Pro Bolsonaro não voltar? Essa é a lógica. E aí você vê o tamanho do tiro no pé, né? Porque se você tá implementando isso, né? Você tá fazendo... E assim, Igor, não é corte nos gastos dos bilionários, né? Não é taxação dos bilionários. A gente está falando de portarias, de decretos da Presidência da República que estão cortando o benefício de prestação continuada, cara. Bagulho que é pago a idoso que não pode trabalhar, pessoas com deficiência que não tem como arrumar emprego. Estão falando de ampliar os mecanismos de fiscalização. Pô, você não lembra que há 10, 11 anos atrás, quem falava que o problema não era o Bolsa Família, mas as fraudes do Bolsa Família era o PSDB? Uhum. Não era o Aécio Neves que falava isso. E esse virou o discurso dominante. Virou o discurso que tá falando, não, é aqui que a gente vai cortar gasto. E aí você não vê uma movimentação, né, em poder de massa, de mobilização, para poder virar esse jogo. O que você vê? Você vê a justificativa de que se isso não for aprovado, Bolsonaro volta. Ou você ainda vai criar uma substância, você vai criar ali uma cama de segurança que vai falar assim, não, veja bem, o ministro Fernando Haddad, o presidente do BC Gabriel Galípolo, são quadros técnicos. Eles sabem o que eles estão fazendo, né? Eles sabem falar, eles sabem gesticular, eles não são igual ao Bolsonaro que derruba a farofa no colo, né? Eles são homens civilizados. Então isso passa uma imagem de que essas pessoas teriam algum tipo de propensão automática a fazer aquilo que é bom pro povo. E a gente não tá vendo isso, cara. E isso tá me deixando puto, porque você vê que não tem movimento para esse lugar, não tem, e aí quando você critica, você é taxado de antipetista, você é taxado de quinta coluna, você é taxado de um monte de coisa. E é um negócio assim, eu vou manter a minha coerência particular, meu partido vai manter essa coerência particular, porque se houve a crítica para a questão do Michel Temer, se houve a crítica para o governo do Bolsonaro, a gente vai continuar fazendo a crítica para a lógica do governo neoliberal que está governando o Brasil. E aí o que você vê? Mais orçamento obrigatório da República dedicado para pagamento do título da dívida pública. Porra! A galera não lembra que ficou 2 anos falando do Roberto Campos Neto? Uhum. Roberto Campos Neto é o demônio na terra, né? É o Satã. Ele tá aumentando a taxa de juros. Roberto Campos Neto é um homem mau, né? Aí entra o Gabriel Galípolo, indicado do Ministério da Fazenda, pá, e continua a mesma coisa. Continua subindo a taxa de juros sob o argumento de que a economia está acelerada, de que a inflação está acelerada, de que a gente precisa conter esse ímpeto. Então você está usando de um mecanismo que está ampliando o endividamento das famílias trabalhadoras, você está usando de um mecanismo que não tem compensação na outra ponta, você não está criando uma política pública de assistência social robusta. O que você está fazendo? Você está fazendo com que os rentistas fiquem mais ricos, que a burguesia brasileira, a burguesia internacional, fique cada vez mais rica e o povo trabalhador aqui dentro passe fome cada dia mais. Você olha o volume de investimentos que é direcionado, por exemplo, sei lá, para obras de infraestrutura, por exemplo. Cara, estão privatizando tudo com dinheiro do BNDES. Tudo está sendo concedido. O governo Lula é o governo que se vangloria de ser o governo que mais faz PPP no mundo, que mais faz parceria público-privada. E assim, na parceria público-privada, o Estado ele é onerado para que aquele serviço privado funcione para aquela empresa. O Instituto Nacional do Câncer vendido a preço de banana. A privatização da Eletrobras não foi revertida. Angra 3, os trabalhadores da termonuclear estão correndo risco de vida porque não tem condições para trabalhar. Essa última semana houve um corte de 25% no orçamento das agências reguladoras brasileiras. A gente está falando de greve de funcionários do INSS, do IBAMA, das universidades federais. E qual que é a resposta que essa galera está tendo por parte dos setores governistas? A resposta que se está tendo é de que não é o que tem que ser feito, porque senão o Bolsonaro volta. E aí que entra o segredo do jogo, né? Porque nessas fissuras e nesses flancos, né? Nessas aberturas que essa esquerda deixa aberta, a extrema-direita consegue surfar. A extrema-direita consegue, de maneira muito oportunista e muito demagógica, de maneira mentirosa, canalha, safada, parecer que é uma alternativa. Parecer que está defendendo os pobres e os trabalhadores. Veja aí, por exemplo, né, o vídeo da crise do Pix, lá do Nicolas Ferreira. Aquilo ali, para mim, é uma peça de publicidade que deixa em evidência o tamanho desse problema. Por quê?
Porque, é claro, o Nicolas Ferreira não é flor que se cheire. Ele não é um aliado da classe trabalhadora e é isso, né? É só a gente ver como ele se posiciona com relação à escala 6x1, por exemplo. Né? Que há um debate e tal, beleza, né? Acho que isso já diz bastante coisa. Só que você vai ver aquela peça e você percebe que aquele movimento que ele faz para poder atacar o governo é baseado num flanco que o governo deixou aberto. Que é uma visão tão tecnocrata por parte do Ministério da Fazenda, uma visão tão cabecinha, sabe? Um negócio assim que, porra, é o contrário da desarte da guerra, sabe? A não arte da guerra. Que você fala, cara, ninguém parou pra pensar nas implicações políticas da portaria lá da taxação do Pix?